O apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:27 o seguinte: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. O que significa viver uma cidadania que é digna do Evangelho de Cristo? Vamos conversar? Eu fico impressionado, queridos, nessa final agora do nosso tempo de estudo a respeito do Evangelho e cidadania nos pequenos grupos da Comunidade do Redentor, como existem implicações da nossa fé na vida em sociedade. Eu não sei você, mas eu percebo que a igreja evangélica no Brasil, ela é muito boa em exercer uma fé particular, privada. E quando ela evidencia uma fé pública, é uma fé que procura poder, é uma fé que procura status, é uma fé que procura benefícios pessoais. E por isso, entender o impacto da nossa fé na cidadania, no cotidiano da vida, ela é essencial para tudo que nós fazemos. Eu quero provocar vocês algumas coisas, algumas reflexões para que vocês possam conversar melhor no pequeno grupo e aprofundar esses conceitos e poder viver esses desafios que eu quero trazer para vocês. Paulo aqui ele traz dois aspectos na carta aos Filipenses. É importante dizer isso, que aqui em Filipenses é uma província romana, e a província romana então tem essa característica da cidadania romana, o qual Paulo exerce os benefícios disso. Em alguns momentos em Atos a gente percebe que Paulo ele tem um julgamento privilegiado por conta da sua cidadania, e esse é um dos motivos que ele vai para Roma no final do seu ministério para ser julgado. Mas Paulo, quando fala da cidadania, ele fala que o Evangelho de Jesus traz implicações para a nossa cidadania ou para a prática da nossa fé pública, ou uma fé que nós falamos na série de mensagens no culto também, uma fé cidadã. E outra perspectiva que Paulo fala em Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Então, por um lado, Paulo fala para a gente exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho, ou seja, se nós cremos em Jesus, a nossa prática precisa ser outra. Por outro, ele fala que a nossa cidadania ela está nos céus, ou seja, a nossa origem está nos céus. E com isso, de maneira alguma, Paulo está dizendo que a gente deve viver uma fé alienada. Mas o que Paulo está dizendo é que o padrão que nós exercemos no mundo é um padrão que não vem dos nossos relacionamentos sociais, mas vem do próprio Deus. E é exatamente isso que nós queremos falar, das implicações que a oração do Pai Nosso tem para a prática da cidadania. Eu creio que Jesus ele fala pelo menos 3 aspectos na oração do Pai Nosso. Jesus está falando como a gente deve se relacionar com Deus, ou seja, com intimidade, com proximidade, chamando Ele de Abba, Paizinho amado, a maneira como as crianças chamavam seus pais, de uma maneira carinhosa, ou seja, próxima de Deus. O segundo aspecto, nós já falamos aqui em um determinado momento do pequeno grupo online, o Pai Nosso ele tem uma perspectiva de confissão de fé. Ao orarmos a Deus, nós estamos falando quem Ele é, da sua proximidade, da maneira como Ele provê, a maneira como Ele nos perdoa, a maneira como Ele também nos livra de todo o mal. A gente confessa quem Ele é. Mas em terceiro lugar, que é o aspecto que eu quero trazer para vocês nessa reflexão de hoje, para vocês conversarem no seu pequeno grupo, são as implicações da nossa fé. Ou seja, quando a gente ora, a gente se compromete com quem a gente está orando. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente não pode ficar alheio da vontade dEle para a nossa vida. Quando nós oramos, na verdade, a gente está se submetendo ao Senhor. A gente só ora porque a gente está clamando, Deus, faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida, exerça a tua influência, o teu senhorio sobre a minha vida. É por isso que nós oramos. Por isso eu quero, a partir do impacto, da sentença de Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, as implicações disso para a nossa vida. A gente está clamando, venha o teu reino. A gente está clamando que a vontade de Deus seja feita na terra, ou seja, nos nossos relacionamentos, na nossa vida em sociedade, assim como é feita no céu. Ou seja, como Deus ele planeja o céu, como Deus criou o céu na perspectiva perfeita dele de justiça, de vida em abundância, de dignidade, de transformação, também seja feita na terra.
Como ele vai fazer isso? Por meio daqueles que creem no seu nome, ou seja, nós somos agentes da justiça de Deus na terra, não como justiceiros, mas como sinais do seu reino, sinais do amor dele na terra. Primeiro aspecto, são 3 pontos. Primeiro aspecto, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A primeira coisa desse Deus provedor é que ele deseja assistir as pessoas na sua necessidade. Por fruto do pecado, nós vivemos uma sociedade caída, numa sociedade que perdeu a ênfase do amor ao outro, uma sociedade que é voltada para si mesmo, uma sociedade gananciosa. E quando a gente está orando para que Deus nos dê o pão nosso de cada dia, Ele também está falando que nós somos resposta de assistência à dignidade das pessoas na sua fragilidade. Aquelas pessoas que estão em fragilidade social, psicológica, emocional, espiritual, Ele está dizendo, você é resposta. Você deve assistir essas pessoas, você deve ser os braços de Deus e as pernas de Deus num mundo que carece de graça. Lutero, quando foi estudar e explicar a respeito do Pai Nosso, ele diz que existe uma abrangência muito maior do que o pão em si, mas todo o recurso material que necessita para a vida em abundância que o Senhor fala, que é uma vida digna, uma vida onde vale a pena ser vivida com autonomia, com escolha. E por isso a primeira coisa, implicação da nossa fé, do clamor venha o teu reino, é que nós devemos assistir as pessoas vulneráveis em suas necessidades. A segunda, perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Essa palavra já diz respeito de nós sermos pontes na vida de outras pessoas, ou seja, sermos agentes de reconciliação. A Bíblia diz, o próprio Jesus nos motiva, dizendo que os bem-aventurados são os pacificadores, ou seja, aqueles que levam a paz, aqueles que conduzem a paz, aqueles que reconciliam, aqueles que são ponte e não muros. Queridos, a nossa sociedade está cheia de muros. Uma vez eu estava ouvindo sobre uma entrevista, naquela época, o ano passado, a respeito do Muro de Berlim, que foi derrubado os 30 anos da queda do Muro de Berlim, e o Mário Sérgio Cortella estava sendo perguntado a respeito dessas coisas, ele diz, olha, muito pior do que o muro físico, é o muro na mente e no coração das pessoas. Ele estava falando da realidade lá na Alemanha, que muito embora o muro físico não existe, mas existe um muro na mente, na mentalidade das pessoas. Existem muitos muros na nossa sociedade, muros étnicos, muros raciais, muros de gênero, muros sociais, muros espirituais. Que todos esses muros devem ser reconciliados em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus não há mulher, nem homem, nem grego, nem judeu, não há mais escravo, nem livre, por todos somos um em Jesus. Em Jesus. Por isso, esse é o segundo aspecto, Deus nos chamou a ser ponte. Num mundo de muros, Deus nos chama a ser ponte entre as pessoas e entre as realidades. E terceiro ponto e último ponto, que Deus nos convoca e nos chama, Ele diz, livra-nos do mal. Ele diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Existe um mal. E esse mal aqui, no grego, não é só um mal espiritual, no sentido que é Satanás, mas é um mal numa mentalidade marcada pelo pecado, de exploração, de maldade mesmo na vida de pessoas. Por isso, quando ele diz livra-nos do mal, ele está falando para a gente, de fato, ser agente de transformação dessa estrutura que é marcada pelo pecado. Quando o Evangelho de Jesus ele chega até as pessoas, ele transforma a realidade delas, de tal forma que as pessoas que outrora eram gananciosas se tornam generosas, as pessoas que eram egoístas se tornam altruístas, as pessoas que eram fechadas se tornam abertas às outras pessoas. Por isso o Evangelho transforma. Que você e eu, a gente possa ter uma fé cidadã, você possa discutir as implicações disso no seu pequeno grupo e você possa ser conduzido a uma fé cidadã, a uma fé que tem, sim, implicações na nossa vida em sociedade. A gente não pode viver uma vida isolada, alienada, mas uma vida
que pratica o Evangelho de Jesus, vive de maneira digna do Evangelho. Deus abençoe você e seu pequeno grupo nessa reflexão, sobretudo na prática do Evangelho. Deus abençoe. Até a próxima.